Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer. Telefone 3733-9921. De volta com Relações de Consumo e mais uma pergunta do consumidor que assiste o Relações de Consumo. Então, a pergunta é a seguinte. Olha, eu tenho um produto que apresentou problema, ainda estava no prazo da garantia contratual. Então, qual é a garantia contratual? Passado aquela legal, que são 90 dias, entra na contratual, que é do fabricante, certo? Então, varia, 6 meses ou 9 meses. Por isso que você vai na loja, você vê propaganda e vê nas redes sociais, né, na imprensa, dizendo assim que tem um ano o produto tem um ano de garantia. Na verdade, ele tem os 90 dias da garantia legal, que essa é incontestável, e mais os 9 meses da garantia contratual. Então, este consumidor ainda estava no prazo da garantia contratual aí e apresentou um problema, certo? E ele resolveu levar numa assistência por conta própria, não é? Para fazer o orçamento, dizendo que não ia levar na assistência técnica aí do fabricante, da loja, porque ele não teria problema pagar. Aí o que aconteceu? O problema foi o seguinte: a assistência técnica ligou para ele, primeiro, foi lá, não sabia se o orçamento era pago ou se não era pago. Gente, eu já falei e vou repetir. Primeira coisa, você chegar numa assistência técnica que você está indo pagar, que não faz parte da garantia, então eles têm que dar uma relação para você, inclusive nessa relação, se você vai pagar ou não o orçamento, caso você não execute o serviço com eles. Porque você está indo lá para saber quanto fica o conserto. Não quer dizer que você vai efetuar. Então, ela pode cobrar, no caso, para fazer o orçamento? Pode, desde que avisado antes. Artigo 6º aí do Código de Defesa do Consumidor. Bom, então ele foi, deram a ordem de serviço para ele, pelo menos isso, com a data de entrada, né? Que daí, contado 30 dias, ele tinha que retirar o produto. Mas não falaram o que estava quebrado, não falaram o valor que ficaria e nem se era cobrado o orçamento ou não. Mesmo porque tem que fazer o orçamento e ver o que está acontecendo. Nisso, passados uns dias, a assistência telefone fala: olha, aconteceu que tem que trocar uma pecinha, é tal peça e vai ficar em tantos reais. O consumidor vai e aceita. Gente, tá tudo errado. Primeiro, se tá na garantia contratual, não tem que pagar para ser feito o conserto, é um direito que você tem, correto? Outra questão, entregou o seu produto, pegou a ordem de serviço sem praticamente nada anotado, não é? Então, falou por telefone, aceitou pagar quanto a assistência técnica disse que ficava. Então, tudo errado. Ou seja, não tem lá especificado a peça que ia trocar, qual o problema, quanto ficaria essa peça, a mão de obra, nada especificado. E não tem aí, no caso, assinatura nem do fornecedor e nem do consumidor com o aceite que poderia fazer aí, no caso, o conserto, né? Então, olha, não tem essa de falar: eu prefiro levar numa assistência técnica porque ela é bonita, ela tem uma frente bonita, uma aparência, não é? Os funcionários são uniformizados e vai ser mais rápida aí a solução do que se eu levar aí, no caso, a assistência que o fabricante determina. Nada disso. Tá no seu direito? Então, exerça. Não tem que estar pagando conserto de aparelho que ainda está na assistência técnica, pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu? A assistência técnica passou aí 10, 15, 20, o consumidor ligava, eles falavam que ainda está consertando, ainda está arrumando, dá mais um tempo, até que a loja vai, ou a assistência vai e fala: olha, nós não temos uma peça para consertar o seu produto. Ah, é? Quer dizer que você vai e leva, eles falam a peça que está com problema e agora não tem a peça? Tá vendo como está tudo errado? E aí? O consumidor busca o produto dele e o que acontece? Quando ele vai em casa chegar para carregar, está com mais problemas do que tinha ido para consertar, né? Por isso que eu falo, tem que fazer as coisas certas, tem que chegar numa assistência técnica, tem que exigir, se a pessoa já não chegar, né, de bom grado, de boa fé, e entregar para você o orçamento com todo especificado, com detalhado, né? Fala: olha, nós vamos fazer o orçamento, a gente cobra tantos reais, você aceita ou não aceita, né? E se a gente for fazer o serviço, não é cobrado aí, no caso, para fazer o orçamento. Tudo muito às claras, não tem que esconder, não tem que estar, sabe, maquiando informações aí, né? Então, presta bem atenção e cuidado com essas assistências técnicas que tem por aí, porque não é, no caso, a beleza que diz que ela vai prestar e que ela vai fazer uma boa prestação de serviço.
tá bom? Lembrando sempre que a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouquinho mais relações de consumo para você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer. Telefone 3733-9921.